Muito boa tarde a você que acompanha a programação do Canal Rural nesta quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um Conexão FPA Mato Grosso. Hoje o nosso tema é um assunto que foi uma das pautas do encontro mensal da Frente Parlamentar da Agropecuária e também do Fórum Agro Mato Grosso e demais entidades, que representam o agro aqui no estado. É uma mensagem do Executivo, uma mensagem do Governo do Estado, que chegou agora à Assembleia Legislativa com o projeto de lei complementar número 15 de 2024, que propõe algumas alterações no Código Estadual do Meio Ambiente. Pelo que a gente acompanhou na reunião, tem gerado muita polêmica. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa proposta e os desdobramentos, além dos impactos que podem ser levados, provocados ao agronegócio aqui do estado, é o deputado estadual Carlos Avalone, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso. Deputado, uma reunião que foi acalorada justamente porque esse tema roubou as atenções ali, vamos dizer dessa maneira. Que mensagem é essa e o que propõe esse projeto de lei complementar que gera tamanha preocupação? Boa tarde. Na realidade, o governador Mauro Mendes, ele faz uma defesa muito grande de que a gente não pode discutir desmatamento zero, mas exatamente desmatamento zero ilegal. Então ele manda para a Assembleia uma proposta penalizando quem está trabalhando com desmatamento ilegal. Mas isso traz consequências, e a discussão foi em cima dessas consequências, porque ao ele ampliar já uma legislação existente e que já tem penalizações, ampliando isso, até averbando isso nas escrituras, nos cartórios e tal, embora eu não tenha ainda me aprofundado na matéria, mas na discussão aqui na FPA, nós percebemos, com a posição de alguns advogados aqui que assessoram a FPA, esse posicionamento. Então nós vamos tomar todos os cuidados lá dentro da Comissão de Meio Ambiente. Logicamente, tudo que vier para melhorar a questão ambiental, todos nós estamos a favor, principalmente o próprio setor produtivo do Estado, mas exageros podem causar complicações e principalmente para os menores, porque aqueles que têm uma assessoria melhor conseguem um encaminhamento melhor. Então você tem que tomar muito cuidado para você não piorar a vida daqueles pequenos produtores, os médios produtores, que precisam ter um acompanhamento, mas tem que ter uma legislação muito tranquila e transparente. Como o Legislativo, em especial a comissão que o senhor preside, vai tratar esse tema? Bom, primeiro, não é um assunto que nós podemos tratar com regime de urgência, com regime de dispensa de pauta. Esse é um assunto delicado, que nós precisamos estudar profundamente. Então, nós vamos tratar com a responsabilidade que precisa um assunto dessa dimensão, e não vamos fazer nada de apressadilho, nada correndo, nós vamos ouvir as partes, nós vamos tratar do assunto e vamos chamar o governo, através da SEMA, para explicar qual é o real interesse ao fazer uma ampliação das restrições ou das penalizações, quando nós já temos vamos dizer assim, um código que é bastante, já penaliza bem. Então vamos ver quais são os objetivos, vamos discutir isso com tranquilidade. Deputado, obrigado pela participação aqui conosco, e nós ouvimos também outros parlamentares que estiveram presentes aqui nessa reunião e, claro, lideranças do setor produtivo sobre esse tema. Olha só. A gente vê que deixar essa situação de meio ambiente na mão só de servidores é um problema muito sério, porque a mesma pessoa que atua, ele vai julgar você. Então, cadê a ampla defesa, Eu acho que o trabalho dos deputados estão correto de analisar primeiro todo esse projeto, antes de tomar qualquer decisão, colocar aqui na frente parlamentar para ser discutido com os setores, e eu acredito que a gente está indo para o caminho correto. Nós temos uma legislação que permite aos órgãos ambientais fazer as suas fiscalizações, acompanhar essas pessoas que procuram burlar a lei, que descumprem a lei, mas nós não podemos, mais uma vez agora, fazer com que essa PLC venha generalizando e que possa ir pôr todos os produtores, pecuaristas, no mesmo balaio. Nós precisamos ter distinção. Eu acredito que é desnecessário, da minha parte, eu não voto nada mais para vir restringir, nada que venha de pressão aí internacional, de China, dos outros países aí que querem impor agora aqui o que eles não fizeram no país deles, que foi cuidar do meio ambiente. Eu acho que o país aqui dá um grande exemplo em preservação ambiental. Haja em vista aí
o número de floresta que nós temos aí em pé. Então, eu acho que eu não sei de onde surgiu essa ideia, mas eu não tenho dúvida que a Assembleia Legislativa vai ter uma postura firme e que vai preservar o direito do produtor, de quem foi chamado para esse estado para vir aqui trabalhar, produzir e fazer com que esse estado seja essa potência que é hoje. Esse projeto cria um dispositivo novo no Código Ambiental, que é o artigo 102A, criando o Cadastro Estadual de Infratores Ambientais. Esse cadastro ele vai pegar todas as punições previstas no 102, que começa com uma advertência. E ele não explica muito bem como isso vai ser feito e o que faz parecer que vai ser uma coisa imediata. Então, se porventura um produtor rural tiver uma advertência ou uma multa simples, uma apreensão de algum produto dele, né, algum problema na sua granja, ele vai ser de imediato inserido nesse cadastro, independente do tipo de infração. E como a gente sabe, as trades, os bancos, os financiadores olham para a regularidade ambiental para poder fazer seu financiamento. Então, caso alguém tenha uma simples advertência que seja, isso pode no futuro causar problema para ele. E volto a dizer, o que acontece? Não é uma coisa depois de um trânsito em julgado de uma matéria qualquer. É uma simples questão administrativa. No parágrafo 3º desse dispositivo, em que ele cria as punições, né, desse cadastro, também tem a questão da averbação na matrícula do imóvel, caso ele tenha alguma denúncia de desmate ilegal. Não somos, como eu sempre digo, favoráveis a nenhuma ilegalidade. Acontece que o processo administrativo ele é uma primeira fase de discussão. É necessário que haja ainda uma discussão judicial, se for o caso, com a perícia, uma discussão um pouco mais avançada. E não um simples servidor que pega uma lavração de alguma coisa e sem um amplo debate, sem uma ampla possibilidade que ele tem, que o produtor tenha de se defender, que seja lavrado no alto da sua escritura. Então, é uma medida muito dura tomada de maneira administrativa. A gente não é favorável a nenhum tipo de ilegalidade, mas a gente entende que para que haja alguma punição mais ampla, que seja disponibilizado para o produtor e, inclusive, lançar a mão dos meios judiciais para que ele possa se defender. Então, está tendo um atalho para a criação desse cadastro e ele mistura desde quem toma uma simples advertência até quem faz uma medida um pouco mais grave. Então, qual é a nossa posição? Que isso seja revisto, não há possibilidade da gente poder pactuar com uma medida tão dura que mistura uma infração leve até uma infração muito pesada. Nós queremos que seja punido quem estiver na ilegalidade. Nós não concordamos com nada ilegal. Tudo quem está na ilegalidade tem que ser punido com os rigores da lei, com rigores da polícia, inclusive, do próprio Ministério Público, do Tribunal de Justiça. Agora, nós não podemos também trazer para dentro da lei algumas penalidades por qualquer razão. Então, é essa que é a grande preocupação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós vamos analisar o projeto, ler ele, todo o projeto, ver o que pode ser alterado, qual que é a sugestão que o setor tem sobre este assunto, porque nós ficamos de uma maneira que pode ir com a averbação em matrícula de qualquer processo, muitas vezes que esteja ainda administrativamente sendo analisado pela Secretaria de Meio Ambiente. Se um fiscal ou um técnico, alguém que vá numa propriedade e ele acha ou no pensamento ou na maneira dele achar que tem uma irregularidade, ele já vai para a penalidade do empreendedor. Então nós temos a maneira de defesa, nós temos os processos judiciais que podem ter, mesmo de forma administrativa. Então essa é a grande preocupação hoje do setor. Nós precisamos analisar mais, olhar mais, ler mais esse projeto, entender qual que é toda a razão dele. Eu acho que não pode ser ferro e fogo, mas tem que também ter aí a penalidade de quem faz a irregularidade dentro do Estado, que prejudica com toda certeza o Mato Grosso. Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.